Revolução Francesa é considerada por muitos historiadores o marco tradicional do início da Idade Contemporânea. Foi um movimento que contou com a participação de vários grupos sociais, incluindo a população pobre das cidades, os pequenos camponeses explorados pela servidão. Ao final de um longo processo, os privilégios da nobreza por nascimentos foram extintos, mas em seu lugar, o grupo que tomou o poder dos nobres, a burguesia, adquiriu privilégios pelo poder econômico. Por volta de 1789, a França era o país mais populoso da Europa Ocidental. Essa população estava dividida em 3 ordens ou estados: o clero, a nobreza e o restante da população. Cada uma dessas ordens se dividia em grupos, muitas vezes rivais. Desde meados do século XVIII, a economia francesa apresentava sinais de crise, agravada pelas guerras em que o país se envolveu na América e na Europa. O fundamento filosófico iluminista contribuiu muito para a Revolução Francesa. As discussões dos ideais iluministas pelos setores da sociedade que desejavam mudanças tornaram-se públicas, chegando aos salões, aos cafés e às lojas maçônicas. Além disso, várias associações foram formadas para divulgar os textos iluministas. O processo revolucionário francês, que durou cerca de 10 anos, foi complexo e contraditório, pois havia muitas divisões e conflitos entre os sujeitos históricos que dele participaram. A crise econômica francesa era grave, já que as despesas do Estado eram bem maiores que a receita. Para contornar a crise, o rei Luís XVI pretendia criar novos tributos para o terceiro Estado. Se não fosse possível, teria de começar a cobrar impostos da nobreza e do clero. Sentindo-se ameaçados em seus privilégios tradicionais, em 1787, a nobreza e o clero revoltaram-se e pressionaram o rei a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que não tinha poder de decisão, apenas podia opinar, mas ajudaria a obrigar o terceiro Estado a assumir os novos tributos. Logo após a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, reunida no Palácio de Versalhes, teve início o conflito entre as ordens privilegiadas e o terceiro Estado. Em 17 de junho de 1789, os representantes do terceiro Estado se revoltaram e se autoproclamaram Assembleia Nacional Constituinte. O objetivo era elaborar uma nova Constituição para a França. Luís XVI tentou reagir, organizando tropas para lutar contra o terceiro Estado, mas a revolta popular já tomava conta das ruas e o rei não tinha força para detê-la. Um dos principais slogans dos revolucionários era liberdade, igualdade e fraternidade. No dia 14 de julho de 1789, uma multidão de populares parisienses invadiu e tomou a velha prisão da Bastilha, símbolo do poder absoluto do rei, onde ficavam presos os inimigos políticos da monarquia francesa. Libertaram os presos e apoderaram-se das armas ali estocadas, com a intenção de usá-las na defesa dos ideais do terceiro Estado. De Paris, a revolta popular espalhou-se por toda a França. Sem força para dominar a agitação, o rei Luís XVI foi obrigado a reconhecer a legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte. Luís XVI reconheceu, mas não aceitou a perda de poder e passou a conspirar contra a Revolução, fazendo contatos com os monarcas da Áustria e da Prússia, que também se sentiam ameaçados com o processo da Revolução Francesa. O objetivo dos contra-revolucionários era organizar um exército que invadisse a França e restabelecesse a monarquia absolutista. Em julho de 1791, Luís XVI tentou fugir do país para unir-se às forças contra-revolucionárias, que se organizavam no exterior. Durante a fuga, foi reconhecido e preso, sendo levado de volta à capital francesa e mantido sob vigilância. O exército austro-prussiano invadiu a França, contando com o apoio secreto da família real, que transmitia segredos militares às tropas estrangeiras. Para defender o país, os líderes da Revolução Francesa, como Georges-Jacques Danton e Jean-Paul Marat, apelavam a todos os cidadãos para que tomassem parte na luta. Em 20 de setembro de 1792, o exército invasor foi derrotado pelas tropas francesas, na Batalha de Valmy. Luís XVI foi levado a julgamento. Os revolucionários, liderados por Maximilien de Robespierre e Louis-Antoine Léon de Saint-Just, condenaram-no à morte, por conspirar contra a liberdade da nação e a segurança geral do Estado.
Luís XVI foi guilhotinado em 21 de janeiro de 1793. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi a Revolução Francesa. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.